Fala galera, estamos aqui diretamente do Maracanã para trazer o nosso pós-jogo, a cobertura pós-jogo Flamengo e Goiás. O Flamengo venceu por 1-0 com o gol do Pedro, mas o mais importante desse jogo foi a coletiva de imprensa com o técnico Paulo Souza e também com o Marcos Braz, vice de futebol, e diretor executivo Bruno Spindel. Eles deram um pronunciamento sobre toda a situação envolvendo o Diego Alves e o técnico do Flamengo. E Letícia, realmente não teve zona mista, os jogadores não pararam para falar, mas por uma questão de logística, né? Com certeza, a gente está aqui ainda no Maracanã, como a Isa falou, a gente estava terminando tudo o que aconteceu. A Isa pontuou muito bem, não tivemos nenhum atleta na zona mista para facilitar a logística da esperada coletiva, que a gente trouxe desde quinta-feira, que teria uma entrevista coletiva para falar sobre o caso Diego Alves, que foi o que tomou conta dos bastidores nesta semana, né, Isa? E o Marcos Braz falou, Bruno Spindel também e o Paulo Souza. Mas só para contextualizar a galera da S1 Live, como funcionou, né? O Paulo Souza, ele começou o pronunciamento. Exato. E aí ele começa, joga a bola pro Spindel, o Spindel fala mais a versão dele, né? E tudo mais, assim, tudo muito alinhado entre eles, assim, o discurso foi único. Completamente alinhado entre o Spindel e o Paulo Souza. E o Marcos Braz ficou um pouquinho de lado, só respondeu quando foi questionados. E aí é um outro ponto, né, Isa? Acho que é importante a gente pontuar. Estivemos presentes na sala de coletiva, mas não conseguimos fazer a pergunta, a gente se colocou à disposição, mas infelizmente não participamos da coletiva. Foram cerca de 6 perguntas e a coletiva tá toda por aqui, né? Pois é, a gente gravou a coletiva de imprensa, vai trazer para vocês mais alguns pontos que a gente pode destacar aqui. Marcos Braz dá respaldo ao Paulo Souza, né? Ele encerra a coletiva. A última pergunta da coletiva foi essa, sobre o respaldo ao Paulo Souza. E o Marcos Braz disse que, na verdade, respaldo tem que ser dado todos os dias, né? Dia a dia. E internamente também. Foi um ponto que o vice-presidente de futebol do Flamengo, ele fala que o respaldo tem que ser rotineiro, né? Diariamente e interno. Porque quanto mais você grita pra todo mundo, é um pouco mais complicado, né? Ele deixou isso parece muito claro. Que não tem respaldo, né? Se você tem que ficar falando o tempo todo, parece que você tem que estar aprovando o tempo todo o respaldo. Mas em contrapartida, é importante a gente pontuar que ele reconheceu que deveria ter vindo a público em outro momento. Sim, pois é. E além disso, óbvio, né? O principal tema, eles falam sobre o Diego Alves. O Paulo Souza cita o Diego Alves e toda a situação envolvendo. Disse que o Diego Alves em nenhum momento falou ao Spindel que se colocou à disposição, mas o Paulo Souza também admitiu, Letícia, e para a galera que está acompanhando, que houve realmente um erro de comunicação, uma falha de comunicação. Um ruído de comunicação, e ele até pontuou que foi com o fisioterapeuta, né? Isso, o fisioterapeuta dele e o preparador físico, que também pertence à comissão do Paulo Souza. Mas ele também pontuou que teve uma falha de comunicação entre o Paulo Souza e o Bruno Spindel, que é o diretor executivo. E a gente vai conferir agora, vamos trazer todas essas declarações do treinador do Flamengo, Paulo Souza, do vice de futebol, Marcos Braz, e também do diretor executivo, Bruno Spindel. Acompanhe agora com a gente. Deixa-me só, senão depois, exatamente aquilo que disse, ou seja, mesmo nós, primeiro, temos um Pedro que, em termos competitivos, não tem tanto volume de jogo para poder manter ritmos também eles elevados. Outros jogadores também com alguma dificuldade para poder manter intensidades altíssimas, de forma a pressionar bem alto, de conseguir, porque é muito complicado jogar contra estas equipas, porque são equipas com distâncias muito curtas, que esticam muito o jogo, muito rápido, ou seja, que despendem só energia em transições ofensivas, e isso dispõe muita intensidade mental, que também é cansaço para podermos tomar as melhores decisões. E claro, na primeira parte, o volume que nós tivemos, poderíamos já ter um maior controle do próprio resultado, isso não aconteceu, mas a equipa tem que estar de parabéns. Estou super contente pela maturidade que a equipa apresentou, mesmo baixando essa mesma intensidade, normal, por acontecer, ter bastante controle de jogo, ter mais capacidade de poder manter ritmos, para podermos fazer algumas acelerações e algumas transições para podermos até conseguir, porque tivemos também na segunda parte possibilidades de o poder fazer. Penso que o último passe, com um pouco mais de precisão, levaram-nos a isso,
para podermos ter um pouco mais de tranquilidade, mas o Everton sentiu cansaço muscular, o próprio Barrasca, e claro, são jogadores que são determinantes, que levam o jogo para a frente, que são criadores, e quando essa frescura começa a diminuir, claro que se ressente no jogo, mas muito satisfeitos, porque não esquecemos que esta equipa já tirou prontos a equipas muito importantes, e é uma equipa muito difícil de conseguir uma vitória como conseguimos hoje. Fred, você se incomoda de repetir a pergunta para mim? Minha. Quer que eu pegue o microfone ou não, Marcos? Não, pode falar. Não, Marcos, é assim. Pelo Flamengo, principalmente por essa diretoria, quando nós chegamos aqui, ele estava afastado por quase 3 meses, foi reintegrado no elenco e passou esses anos todos aqui, quando tinha que jogar, jogava, e muito bem. Em relação à tua pergunta, eu acho que o ponto principal é evidente que se tinha um dia que não... Foi gol. Se teria um dia aqui no ano que a gente não precisaria desse problema, foi após o jogo que teve esse imbróglio. Como você falou, o Flamengo se classifica para outra fase da Libertadores, se classifica bem, mas nós já passamos por outros embróglios e a gente sempre tratou e conseguiu avançar e seguir em frente. Com certeza, o principal ponto é fazer tudo com transparência, com tranquilidade e, acima de tudo, com transparência. O ruído teve, está sendo bem explicado, não tem nenhuma desculpa para, usando esse ruído, o que aconteceu foi, de fato, uma falta de comunicação. E a gente está aqui se colocando exatamente para isso, para deixar claro que os objetivos do Flamengo no final da temporada, os objetivos de todas as pessoas que estão aqui são os mesmos, junto com os jogadores, junto com a diretoria, junto com a comissão técnica, que é ter um final de ano muito melhor do que foi o nosso início. Reiterar aqui a nossa posição do comando do Paulo, que desde sempre quis estar aqui, e é com respeito, com transparência e com muita tranquilidade que a gente vai tocar da maneira que tem que ser tocada, com transparência, e resolver os pontos que tiverem que ser resolvidos. Também não só aqueles que referenciou, mas é um dos jogadores de todo o elenco, e eu normalmente tenho como prática, eu não sou uma pessoa rancorosa ou uma pessoa que pensa em tudo aquilo que possa vir a acontecer, e distingo muito bem as coisas. Para mim, o Flamengo, para mim, é mais importante, e já o disse várias vezes sobre isso, é mais importante que qualquer um de nós. E qualquer jogador treinando e ganhando a minha confiança para jogar, vai ser relacionado e vai jogar. Por isso, tanto o Diego Alves como o Diego Ribas, que tem sido também utilizado ultimamente, porque tem essa mesma confiança, dá-me confiança para poder pensar nele e para poder, com ele, juntamente com os outros, ganhar jogos. Cícero, o problema aconteceu na terça-feira à noite, bem tarde. Na quarta-feira era folga, e a gente precisava entender com clareza e com transparência o que de fato houve, para poder estar aqui a todos vocês, a toda a torcida do Flamengo, dar as explicações corretas e plausíveis. Passou quinta, sexta, a gente entendeu o que era, e a gente rapidamente está aqui explicando para tudo isso. Tanto que talvez não seria o momento para eu e o Bruno estarmos aqui, porque é um pós-jogo, geralmente é o técnico que fala do jogo, do time, de todo o posicionamento, mas como a gente entendeu que deveria ter um esclarecimento claro e transparente, a gente fez logo isso
logo que a gente entendeu o que poderia fazer. Talvez não seja no tempo que você entenda que deveria ser o respeito, é uma nossa relação a longa data, o respeito do teu posicionamento, mas no meu ver, a gente tinha que, primeiro, com calma, com tranquilidade, entender o processo todo para chegar aqui e dar as posições corretas, para não ter um outro problema de comunicação. Bom, eu acho que isso já aconteceu. Ou seja, sair ou iniciar com o torcedor feliz. E a cantar também o meu nome. O torcedor é sempre soberano. Ele dita se está contente ou não está contente. Da minha parte, é trabalhar como sempre fiz, com muita honestidade, com tudo aquilo que é o meu conhecimento, meter sempre o Flamengo à frente de tudo, para os poder render felizes. E dar consistência, porque cada vez tenho visto mais a nossa equipa, como iniciou exatamente a sua pergunta, consistente, a defender melhor, boas transições, boa intensidade, movimentos extraordinários, dinâmicas extraordinárias. Podemos fazer mais golos? Podemos. Já na terça-feira passada marcámos, mas podíamos ter marcado mais. As nossas distâncias cada vez mais reduzidas, com muita maturidade. Vamos ter algumas dificuldades em alguns jogos, vamos ter, sem dúvida. Agora, a atitude que nós temos tido leva-nos, ou leva-me a pensar, que vamos ter muito em breve o nosso torcedor muito feliz. Bom, acho que eu respondi à sua pergunta na primeira do seu colega. Acho que a equipa esteve muito bem na primeira parte, muito bem, com intensidades altas, com criação, podemos fazer mais golos. Na segunda parte, quando baixámos a intensidade, sobretudo dos homens da frente, que é normal, e sobretudo dois jogadores que influenciam muito o jogo ofensivo, que têm um compromisso com a equipa, que é o Everton e o Arrasca, de momentos de transferências defensivas e de momentos de organização defensiva estarem presentes cada vez mais, para podermos ter resultados mais volumosos. Tivemos condições para o poder ser e para podermos controlar muito melhor. A equipa controlou bem, mesmo na parte final, os tempos, de forma a podermos ter outros golos com transições ou com acelerações, com mudanças de velocidade no nosso jogo, entre o que é termos o controle do jogo e podermos acelerar, seja nos corredores, seja no corredor central, para podermos acelerar para fazermos golos. O último passo não foi feliz, desta vez, para podermos fazer mais golos e para podermos ter um maior controle. Por isso estou satisfeitíssimo com o resultado e estamos no caminho certo. Em relação à pergunta que se referiu às duas principais competições, é evidente que não, o Campeonato Brasileiro é importante, é importantíssimo para todos nós. Ele não é maior nem menor do que a Libertadores. A gente, isso também é um pedido, uma determinação do presidente Landim, que a gente esteja sempre competindo em todas as competições para ganhar. E assim, até eu vou falar um ponto pessoal meu, que eu acho o Campeonato Brasileiro até mais charmoso. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de, como vice-presidente, disputar 4 campeonatos brasileiros. Consegui ganhar 3 e fui vice-campeão. Os 4 com 4 treinadores e comissão técnica diferente. Então, qual é o ponto disso aí? Nós iremos estar no Campeonato Brasileiro tentando ganhar, tentando tomar ponta, do começo ao fim, sempre que possível, independente de nossa posição no Campeonato Brasileiro. Peço desculpa, eu não me lembro o seu nome. Flávio. Procura analisar os comportamentos táticos dos nossos adversários na Libertadores e no Brasileirão. Vai ter a resposta. Ou parte da resposta. Última pergunta. Boa noite, Vitor Nessas, Rádio Globo CBN. O Marcos Soldado também para a diretoria para desenvolver o seu trabalho com os desafios que terá aí pela frente. Obrigado. Veio bem aqui o respaldo lateral. Um atleta que já passou, já está fora de peso, né? E este é mais um touro, por isso está sempre à frente dele. Por isso, mais respaldado,
Né? Eu acho que até antes de você fazer a pergunta, eu deixei isso posto aqui. Eu acho que o respaldo ele é feito no dia a dia, com transparência, internamente. Muitas vezes, claro, você precisa se posicionar, você precisa mandar mensagens em alguns pontos. Eu entendo isso, entendo a tua pergunta, mas em relação à reportagem e que a gente não se deu ao posicionamento, acho que a gente vem fazendo isso aí sistematicamente. O problema é que quando você começa a todo dia, quando é questionado por um jornalista, questionado por alguém, questionando o técnico, e se você sistematicamente precisa fazer essa reiteração, você começa até a botar a questão da permanência do técnico em questão.